Dado segue. Possível offside. Isso. Direção de campo, não gol. pegou, tá? A 1 não pegou. Aí é o momento do passe. Volta, é aí. Ok. Vamos ver a 7, a 6. E uma possível mão Vai ter que também, ser tá, aqui mesmo. Alonso? Só pra ter Ok. certeza. Vamos checar o impedimento. Pelo meio de primeiro. campo não pega? Não é Não melhor? pegou. Não? Não pegou. Ok. Vai ser o Mais quadril. pra trás, Gá. Olha aqui o quadril dele, mais pra trás, ó. Ó, ainda tá cortando a coxa dele, ó. Ok, tem paralaxe, tá? Põe aí mesmo, ok, correto. Só Tá, vai o vendo o atleta resto tá aqui aí. ainda, Tô tá? lá. Ok, vou subir até o quadril. Vai ser o pé dele, provavelmente. Não. Um pouco mais pra sua direita. Um pouco mais pra esquerda. O jogador tá lá no Ele já tá banco ainda. impedido, ó. Ele tá voltando. Eu tô vendo. Tudo bem, obrigado, equipe. Deixa eu marcar aí. Abre, marca e depois abre. Marca Posso aí. marcar? Pode Ok. marcar. Alonso, procedimento de campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Ok. Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Alonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Isso, ajustado. muito obrigado. Posso soltar? Tá Posso checando o soltar? offside. Você vê o resto? Deixa eu ver. Nenhuma outra mostra a goal line aqui? Não mostra. Segue, Goal line. segue, isso. Vamos seguir nada. pra ver se não aparece ninguém. Ok. É. Volta agora. A que origem, vai, offside. vai abrir lá. Aí aqui, ó. Põe de novo a linha pra ele passar lá. Braulio, Solta o botão só. Oi. Pronto. A gente vai colocar agora o decisão factual de impedimento, tá? Bem aí no... Aí onde você tá, Braulio? Aí onde você tá? Aí onde você tá? Quando surge o Alviverde, galera, a gente surge aqui com mais um vídeo, trazendo para você aí a análise do áudio do VAR que acaba de ser liberado e a gente vai acompanhar junto aqui então. Já separei aqui o trecho para a gente poder conferir. Olá, começando mais um Papo de Arbitragem para analisar as decisões de arbitragem da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que repercutiram. Por isso eu estou com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o Wilson Senime. Aliás, gostei de ver com essa camisa da nossa ação no fim de semana. Essa mensagem, né, Ayana, de que com racismo, tanto a gente antes de... Na hora desse... Tá? E aí, contribuindo, eu peço importante e mais no detalhe. Tá? Por quê? Porque apesar delas estarem se tocando, já não há separação entre elas, né? Elas se tocam lateralmente, mas ainda ela é considerada impedimento, tá? Porque elas simplesmente se tocaram, ok? Vamos lá para o terceiro passo, que foi o que a gente modificou para esse ano, para deixar claro para as pessoas. Agora, Ayana, e a linha azul, que a gente vai ver, o árbitro marca o pênalti, o VAR vai chamar e vai voltar com o cartão amarelo por simulação. Então, se pode evitar esse desgaste, evita. É o que a gente tem proporcionado. De informação para os árbitros, e a gente espera que o mundo do futebol siga nessa mesma linha. Vamos ao lance que mais repercutiu: Atlético Mineiro e Palmeiras, golaço de Rony. E aí a gente vai falar de impedimento regra 11. É isso mesmo? Isso, Ayana, é verdade. Só que antes, eu peço licença para você, antes da gente ver essa jogada de uma forma direta, que a gente vai ver, né? Eu quero construir algo que a gente já tem tentado e buscado desde o ano passado, mas mais esse ano, de nós colocarmos mais público as situações do árbitro de vídeo em relação à linha traçada, né? Então eu quero aclarar alguns detalhes e é importante a gente começar por esse material que a gente entregou para todos os clubes, né? Aquelas palestras de capacitação, e nós vamos aqui ver as diretrizes de arbitragem brasileira para as competições de 2023. Vamos lá então, né? Esse é um desenho que a gente proporcionou a todos, e agora estamos proporcionando publicamente, né, para a gente explicar sobre as linhas virtuais. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos as duas linhas separadas, certo? A linha vermelha caracteriza o impedimento, porque é a linha do atacante, e a linha azul
é a linha do defensor. Então, quando elas se encontram assim, separadas, tá? Nesse caso, por exemplo, existe impedimento porque essa separação garante essa margem de linha verde que a gente vê entre elas, é o que garante a separação entre elas, e no caso da vermelha estando à frente, fica caracterizado o impedimento, tá bom? Vamos lá? Agora já passa a ser bastante importante e mais no detalhe. Tá? Por quê? Porque apesar delas estarem se tocando, já não há separação entre elas, né? Elas se tocam lateralmente, mas ainda ela é considerada impedimento, tá? Porque elas simplesmente se tocaram. Ok? Vamos lá para o terceiro passo, que foi o que a gente modificou para esse ano, para deixar claro para as pessoas. Agora, Iana, nós vemos uma linha sobreposta, diferente da anterior, que estavam tocando, agora não. Agora a azul está se sobrepondo à vermelha. Tá? E toda vez que antes, até o ano passado, isso ocorria, nesse caso, por exemplo, por menos que apareça a linha vermelha, nós marcávamos impedimento o ano passado disso. E foi isso que a gente corrigiu. Essas linhas que se sobrepõem. Agora, para esse ano, vamos lá? Né? Ela se torna uma linha azul. O software automaticamente transforma as duas linhas numa linha azul quando se sobrepõe, o que beneficia o ataque. Tá? Isso é muito importante porque foi passado isso para os clubes. Agora eu vou colocar uma sequência de exemplos onde a gente pode, dessa maneira, construir aquela decisão para deixar claro que na nossa visão, eu já antecipo, né, que na nossa visão a arbitragem acertou na anulação do gol, que foi realmente um golaço, mas que está sujeito à regra como qualquer outro gol. Na verdade é isso, porque é a regra para todos. Tá? A gente vai ver aqui a construção o que o Gavão falava, dessa linha, que foi no jogo São Paulo e Goiás, né, que foi um gol anulado do São Paulo. Pedi para o Juliano até adiantar um pouco o processo, né, e buscar já as linhas, quando se traçou as linhas. Ó. Só a segunda. A primeira linha se coloca no ombro lá, ó, que é a última parte do defensor do Goiás, né? E agora, se a gente olhar em detalhes, e o Juliano dá uma parada aí para mim, por favor, né? Olha a ponta do pé do jogador do São Paulo que vai caracterizar esse impedimento, tá? Então ela é mínima também? Ela é mínima, mas ela é real. Eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Tá? A decisão de campo é gol? É só o lance do gol. Tá, confirma. Já pode colocar a bola aqui e sair. Confirma pra gente ver se não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Quando confirmar, dá uma parada, Juliano. Rafa, Solta a jogada. Ainda não confirmou, tá? Tem que confirmar. Posso fazer a troca? Olha lá, dá uma paradinha, né? E se a gente puder olhar, a gente já vê que a linha vermelha está à frente da linha azul. Ainda mais difícil, Ayana, foi essa jogada da semana passada da Copa do Brasil, que eu trouxe como exemplo, para a gente ver a construção dessa linha, que na nossa visão também foi correta. Né? Aqui, ó, é difícil a olho nu saber a posição exata, se está ou não impedido. E realmente, as linhas, né, esse software, que é importante, Ayana, isso. Se puder dar uma paradinha, Juliano. É importante isso. Esse software é um software aprovado pela FIFA. Não é algo que a gente realizou aqui no Brasil, que a gente contratou uma empresa. Essa empresa, a Hawkeye, é uma empresa internacional que presta serviços para a FIFA. Por exemplo, agora está tendo o Mundial Sub-20 na Argentina e o mesmo software que é utilizado aqui no Brasil está sendo utilizado no Campeonato Mundial. Então não tem diferença. O software é de confiança, a linha traçada é de confiança e a gente precisa o quê? Sempre estar atento à construção dela, às pessoas que constroem ela. Tá? E como a gente está atento, a gente vai ver que tanto essa como aquela do jogo, do gol do Rony, do jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, foi traçada de maneira correta as linhas. Tá? Vamos ver então? Olha lá, a gente vê no detalhe que ela é mais ajustada, inclusive, que aquela anterior que a gente viu. Tá? E também, de maneira correta, a linha vermelha vai aparecer na frente da linha azul. Esse é o ponto. Tá?
Se a gente olhar aí, ó. Pode confirmar. Dá uma paradinha, por favor. Né? Você vê, ó, a linha vermelha está quase encostada com a azul. Mas se a gente voltar lá no segundo desenho que a gente viu, quando elas se tocam lateralmente, continua-se caracterizando um impedimento. Isso é no Brasil, isso é na América do Sul, isso é no mundo. E agora a gente vai explicar em detalhes, tá, o que ocorreu no jogo, na anulação do gol do Rony, né? Ajustado, segue! Tática. Atenção com o Doxo! Nada, pode jogar! Ataque, ataque! Gol! Gol! Volta pra mim, vai. Vamos lá, Juliano, dá uma paradinha. Algo bastante importante aqui, Ayana, é para a gente identificar. Alguém pode dizer assim, por que não colocou outra câmera? Uma câmera que dê para ver, mas em linha reta. E a gente explica aqui por quê. Primeiro ponto importante. A transmissão é que dá os ângulos que o VAR pode usar. Né? O limite do VAR está dentro do limite da transmissão. O VAR trabalha com as câmeras da transmissão. Esse é um ponto importante. Então, a única câmera, além daquela que ele utilizou, que a gente chama a câmera de 16:50, que é a linha de impedimento, né? A única câmera que pegaria, eventualmente, um visual melhor para essa jogada seria a câmera 1, que é a câmera master do meio-campo. Então, se a gente voltar um pouco, Juliano, né, e a gente olhar através da câmera 1, a gente vai ver como é que estava a foto do momento do passe da câmera 1. No momento desse passe, nós não temos, pode olhar, ó, nós não temos dentro do quadro da câmera master, nós não temos os jogadores que estão disputando a bola lá na frente. Então, essa limitação dessa câmera impede o uso dela. Tá? Já me limita o uso dessa câmera. Então, eu tenho que buscar o recurso da 16:50. Isso é negativo? Não. Não é negativo para o software. Tá? Porque o software, quando analisa nessa diagonal, né, porque ficou uma jogada meio em diagonal, para o nosso visual, ele é prejudicado realmente, né? Mas o software corrige isso como se tivesse a câmera, né, em linha reta com aqueles dois jogadores, tá? Por isso que, na nossa visão e corretamente, o árbitro trabalhou com o que podia, dentro do que podia e de maneira correta. Vamos seguir então a jogada? E já colocar lá na frente por favor, lá na frente já, a construção. Ó, vamos escutar o áudio dele, desde que ele vem esse toque, vai? Vamos lá. Volta, aí. Vamos ver a 7, a 6. Vai ter que ser aqui mesmo. Ok. Ele fala, vai ter que ser aqui mesmo, porque é a única câmera que ele tem. É melhor? Pegou. Não pegou. Ok. Mais pra trás, Gá. Olha aqui o quadril dele, mais pra trás. Ó. Ele estabeleceu o quadril como o último ponto do jogador defensor, né? Porque o ombro já não é. O ombro já não é. É o quadril embaixo, ó. Para um pouquinho, Juliano. E nessa hora, ele não precisa, essa linha tracejada, como ele estabeleceu o quadril do jogador, ele não precisa subir até o ombro. Porque ele já comprovou que o ombro não é o ponto de referência para ele. Por isso que ele estabelece o quadril de maneira correta, tá? Então vamos lá agora para ver no Rony, né, essa situação. Pode marcar. Dalonso, procedimento de campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Dalonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Isso, É ajustado. muito obrigado. Tá checando o offside. Deixa eu ver. Nenhuma outra amostra, goal line aqui? Segue, isso. Vamos seguir para ver se não aparece ninguém. Ok, esquerda. Jogador Aqui fala ele no já tá banco aí. impedido, ó. Olha lá, ó, ele busca o ombro, né? Porque no Rony, diferente do defensor, é o ombro o ponto de contato. Pode marcar. E não o quadril, olha lá, é o ombro. Por isso que ele sobe um pouco mais lá no ombro do Rony. Tá? E a gente vai poder depois ver as linhas sendo marcadas para ver a separação delas. Vamos lá? Campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Dalonso, me né? escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Isso, ajustado. muito obrigado. Tá checando o offside. Deixa eu ver. Nenhuma outra amostra, goal line aqui? Segue, isso. Vamos seguir para ver se não aparece ninguém. Ok. Volta agora. Origem, porque offside. vai abrir lá. Aí aqui, ó. Põe de novo a linha para ele passar lá. Braulio.
Oi. Decisão factual de impedimento, tá? Então nós podemos ver no detalhe, Ayana, que a linha vermelha, inclusive, nem está tocando na azul. Existe um espaço entre a linha vermelha, que está no ombro do Rony, e a linha azul, que está no defensor do Atlético Mineiro. Tá? Então isso caracteriza o impedimento. Por mais que seja um golaço, e realmente é. Né? Essas marcações, e o VAR trabalhou de maneira correta, nos garantem que foi bem feita a revisão e o gol teve que ser anulado. Só um detalhe em relação à transparência, em relação às linhas do VAR. Existe um sinal que é aberto durante a transmissão do jogo, em que é possível quem acompanha a transmissão assistir esse momento que é de traçar as linhas, de acompanhar o que está acontecendo na análise do VAR. É isso? Perfeito, Ayana. É exatamente esse o ponto, né? A capacidade que o VAR tem é de abrir o sinal para transmissão. Né? Toda vez que existe uma checagem oficial ou uma revisão, os árbitros de vídeo abrem o sinal através de um botão para transmissão. Né? E nesse jogo, por exemplo, dessa ação, ele estava o sinal aberto e liberado. Cabe à transmissão do jogo analisar se vai abrir e liberar esse sinal ou não. Que todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o sinal está aberto durante uma checagem ou uma revisão, está aberto sim. Eu tive o cuidado, após o jogo, né, de fazer contato com a pessoa que cuida disso na cabine, que a gente chama de gerente de qualidade, o Quality Manager, dentro da cabine, e perguntar para ele, o Lucas, você abriu o sinal naquela hora? E ele me falou que sim, estava aberto o sinal. Né? Ou seja, a partir disso, está na mão da transmissão trazer essa informação ao vivo ou não. Já deixa de estar dentro do nosso controle, né? Eu sei que a gente está aqui analisando o impedimento, mas vale a pena a gente rever o golaço de Rony. Então, é verdade, eu vou falar agora, Juliana, roda aí. Tenha que ser anulado. É uma realidade. Mas é a tecnologia para tornar o futebol mais justo, né? E é a regra do jogo, enfim, né, Ayana? A FIFA determina a regra do jogo independente da beleza do gol. Tá? E a gente tem que seguir a regra do jogo. Tem mais um lance nessa partida que a gente vai analisar. É uma jogada de mão, né, dentro da área. Que a gente já tem falado bastante sobre isso. Desde que a gente estreou aqui o quadro. Olha aí. É porque as jogadas de mão sempre são muito polêmicas, né? Mas para nós, nesse caso, não existe muita polêmica, não. Né? Porque a gente já viu que, como referência, os movimentos, a gente costuma dizer, né, Ayana? O movimento natural ou antinatural. O que te parece para você que seria um jogador que vai receber uma bolada de um chute? Qual seria o movimento natural desse jogador? Se proteger. Se proteger, proteger o seu corpo, né? Então, como a gente vê aqui, o jogador do Palmeiras, ele recolhe os braços para proteger o seu próprio corpo. Ela pega na mão dele? Pega na mão dele. Pega na mão dele. É uma verdade. Mas o braço dele só abre em função do impacto da bola. Tão forte foi o impacto da bola que abriu o braço dele. E isso é importante a gente analisar. Se ele tivesse com o braço aberto já, assim, aí eu posso caracterizar como uma infração, porque ele ocupa mais espaço nessa ação de bloqueio, né? Mas assim, ele protegendo o corpo, realmente é um movimento natural, um movimento que a gente pode justificar dentro das regras do jogo, essa ação de defesa do próprio corpo e nada a marcar aí corretamente o árbitro de campo, o Braulio, que isso também é importante. Se a gente puder voltar, Juliano, porque o Braulio, desde o primeiro momento, ele fala que o braço está recolhido e ele demonstra, ele mostra o Braulio, né? Se a gente olhar o Braulio, ele demonstra isso, ó. Né? Para o Hulk que vê o toque, tá certo, é o que ele viu, né? Mas, enfim, a gente vê que não tem realmente elementos para sancionar essa mão. É uma pena que essa câmera, né, ela ficou meio obstruída, tá? Mas é o que tinha para esse jogo. São as câmeras que estão dispostas para esse jogo. E agora a gente vai explicar em detalhes
tá, o que ocorreu no jogo, na anulação do gol do Rony, né? Ajustado, segue! Tática. Atenção pro Doc! Nada, vamos jogar! Ataque, ataque! Gol! Volta pra mim, vai. Vamos lá, Juliano, dá uma paradinha. Algo bastante importante aqui, Ayana, é para a gente identificar. Alguém pode dizer assim, por que não colocou outra câmera? Uma câmera que dê para ver, mas em linha reta. E a gente explica aqui por quê. Primeiro ponto importante. A transmissão é que dá os ângulos que o VAR pode usar, né? O limite do VAR está dentro do limite da transmissão. O VAR trabalha com as câmeras da transmissão. Esse é um ponto importante. Então, a única câmera, além daquela que ele utilizou, que a gente chama a câmera de 16:50, que é a linha de impedimento, né? A única câmera que pegaria, eventualmente, um visual melhor para essa jogada seria a câmera 1, que é a câmera master do meio-campo. Então, se a gente voltar um pouco, Juliano, né, e a gente olhar através da câmera 1, a gente vai ver como é que estava a foto do momento do passe da câmera 1. No momento desse passe, nós não temos, pode olhar, ó, nós não temos dentro do quadro da câmera master, nós não temos os jogadores que estão disputando a bola lá na frente. Então, essa limitação dessa câmera impede o uso dela. Tá? Já me limita o uso dessa câmera. Então, eu tenho que buscar o recurso da 16:50. Isso é negativo? Não. Não é negativo para o software. Tá? Porque o software, quando analisa nessa diagonal, né, porque ficou uma jogada meio em diagonal, para o nosso visual, ele é prejudicado realmente, né? Mas o software corrige isso como se tivesse a câmera, né, em linha reta com aqueles dois jogadores, tá? Por isso que, na nossa visão e corretamente, o árbitro trabalhou com o que podia, dentro do que podia e de maneira correta. Vamos seguir então a jogada? E já colocar lá na frente por favor, lá na frente já, a construção. Ó, vamos escutar o áudio dele, desde que ele vem esse toque, vai? Vamos lá. Volta, e aí? Vamos ver a sede. Assim. Uma possível mão Vai ter que ser aqui também, tá, mesmo. Alonso? Só pra ter Ok. certeza. Ele fala, vai ter que ser aqui mesmo, porque é a única câmera que ele tem. Não tem? É melhor? Pegou. Não pegou. Ok. Mais pra trás, Gá. Olha aqui o quadril dele. Mais pra trás, ó. Ele estabeleceu o quadril como o último ponto do jogador defensor, né? Porque o ombro já não é. O ombro já não é. É o quadril embaixo, ó. Para um pouquinho, Juliano. E nessa hora, ele não precisa essa linha tracejada. Como ele estabeleceu o quadril do jogador, ele não precisa subir até o ombro. Porque ele já comprovou que o ombro não é o ponto de referência para ele. Por isso que ele estabelece o quadril de maneira correta. Tá? Então vamos lá agora para ver no Rony, né, essa situação. Pode marcar. Alonso, procedimento de campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Alonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Levaram 2 dias É para ajustado. Obrigado. Tá checando o offside. Deixa eu ver. Nenhuma outra mostra a goal line aqui? Segue isso. Vamos seguir para ver se não aparece ninguém. Ok. Esquerda. Jogador Aqui fala ele no já tá banco aí. impedido, ó. Olha lá, ó, ele busca o ombro, né? Porque no Rony, diferente do defensor, é o ombro o ponto de contato. Pode marcar. E não o quadril, olha lá, é o ombro. Por isso que ele sobe um pouco mais lá no ombro do Rony. Tá? E a gente vai poder depois ver as linhas sendo marcadas para ver a separação delas. Vamos lá? Campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Alonso, me né? escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Isso. É ajustado. Muito obrigado. Tá checando o offside. Deixa eu ver. Nenhuma outra mostra a goal line aqui? Segue isso. Vamos seguir para ver se não aparece ninguém. Ok. Volta agora. Origem, porque offside. vai abrir lá. Aí aqui, ó. Põe de novo a linha para ele passar lá. Braulio. Oi. Decisão factual de impedimento, tá? Então nós podemos ver no detalhe, Ayana, que a linha vermelha, inclusive, nem está tocando na azul. Existe um espaço entre a linha vermelha, que está no ombro do Rony, e a linha azul, que está no defensor do Atlético Mineiro. Tá? Então isso caracteriza o impedimento. Por mais que seja um golaço, e realmente é. Né?
Essas marcações, e o VAR trabalhou de maneira correta, nos garantem que foi bem feita a revisão e o gol teve que ser anulado. Só um detalhe em relação à transparência, em relação às linhas do VAR. Existe um sinal que é aberto durante a transmissão do jogo, em que é possível quem acompanha a transmissão assistir esse momento que é de traçar as linhas, de acompanhar o que está acontecendo na análise do VAR. É isso? Perfeito, Ayana. É exatamente esse o ponto, né? A capacidade que o VAR tem é de abrir o sinal para transmissão, né? Toda vez que existe uma checagem oficial ou uma revisão, os árbitros de vídeo abrem o sinal através de um botão para transmissão, né? E nesse jogo, por exemplo, dessa ação, ele estava o sinal aberto e liberado. Cabe à transmissão do jogo analisar se vai abrir e liberar esse sinal ou não. Que todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o sinal está aberto durante uma checagem ou uma revisão, está aberto sim. Eu tive o cuidado, após o jogo, né, de fazer contato com a pessoa que cuida disso na cabine, que a gente chama de gerente de qualidade, o Quality Manager, dentro da cabine, e perguntar para ele, o Lucas, você abriu o sinal naquela hora? E ele me falou que sim, estava aberto o sinal, né? Ou seja, a partir disso, está na mão da transmissão trazer essa informação ao vivo ou não. Já deixa de estar dentro do nosso controle, né? Pois bem, vamos lá então. Vocês viram aí, né? O Senema explicando as lambanças do VAR. Não me convenceu, primeiro ponto que eu já digo, não me convenceu, não muda nada do que eu penso, de tudo que eu falei até aqui, desde o fim do jogo. Continuo achando que o gol estava absolutamente legal. A medição, ele fala de quadril, não existe essa medição no quadril que ele fala aí. Na minha opinião, não é quadril, é braço, sim senhor. Não dá para você identificar que foi o quadril pela imagem que ele está mostrando. Continua a imagem não justificando o impedimento que foi marcado, porque ele não consigo ver o que ele está dizendo ali. Ele está inventando aquilo que foi o quadril. Alguém inventou e contou para ele, acreditou, porque a única saída que ele tinha era essa. Que não adianta, ele ia fazer o quê? Ou ele assume o erro, ou ele compra a narrativa e tenta vender ela. E é o que ele está fazendo aí. Tanto que ele vem a público e aparece. Primeira vez que eu vejo o chefe da arbitragem aparecer no áudio do VAR. Numa divulgação de vídeo com o áudio do VAR. Eu nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez. Não sei se tem sido feito assim nesse ano aí. Mas eu lembro que do ano passado para trás não tinha isso. Era só o áudio ali, uma edição com o áudio e pronto. Não tinha o diretor da CBF ali, o chefe da arbitragem, nada. Então agora, a primeira vez que eu vi isso. Não sei, me contem nos comentários se você já viu isso em outro jogo. Que foi a primeira vez, repito, que eu vi o Senema aparecer para justificar, ou qualquer outro chefe de arbitragem que fosse, justificar o que aconteceu na arbitragem do polêmico erro ou não do VAR. Então, essa imagem não comprova nada. Ele alega que por causa da transmissão não ser da CBF, ser da Globo, que é o outro erro que eu já falei em vídeos anteriores aqui, eu não sei por que até hoje a CBF é a única. É por isso que os brasileiros têm que fazer uma liga, né? É por isso que a Libra tem que sair do papel. Por quê? Quantas vezes eu falei aqui para vocês? Se você for lá na Inglaterra, a Premier League, essa imagem que é gerada para você assistir, na ESPN, por exemplo, não é a ESPN que faz, óbvio. Até porque a ESPN tem que mandar seus profissionais, praticamente, que moram na Inglaterra, fazer a transmissão. E esses profissionais têm que mandar profissionais para lá para isso, né? Ia ter que conseguir contratar profissionais que trabalhassem na Inglaterra fazendo isso. Só que não é só ela que gera as imagens, quer dizer, não é só ela que transmite. Então, outras teriam. Então, de repente, a prioritária da Inglaterra, não sei qual seria, mas a emissora prioritária, no caso aqui, é o Grupo Globo. Ou não sei se é por jogo. De repente, o jogo X vai para fulano de tal, então fulano transmite. Agora que for para Beltrano transmite. Aí ele cuida das imagens. Isso é a várzea. Isso é várzea. Isso é coisa antigamente, é várzea. Isso é coisa da Globo. Antigamente, isso é várzea. Isso não pode estar acontecendo em 2021. Né? Aliás, estamos em 2023, né? É que eu falei isso há 2 anos aqui ou mais, né? Então, assim, primeiro ponto, a CBF falando isso aí, ela está admitindo que ela está errada. Ah, mas a imagem não é nossa. Bom, você está igual o Galvão Bueno, né? Como é que ele falava lá, o Galvão Bueno? Jeito de transmissão, não sei das quantas, né? Esqueci o termo que ele usava lá, que era engraçado, que todo mundo tirava sarro, mas faz sentido. Né? Aliás, não faz sentido, né? O que o Galvão falava não fazia tanto sentido. O que eu falo está fazendo sentido, por quê? O que o Galvão falava a imagem não é nossa, a imagem é da
geradora, ou seja, a geradora é nada mais ou menos que a empresa de TV, a equipe de TV que é contratada pela própria confederação para cobrir, para fazer as imagens daquele evento, para vender para as emissoras que compram o direito e compram ali o direito de transmissão. No caso, a Globo comprou, então a Globo vai ter as imagens que eles vão produzir ao vivo e vão colocar os replays e tudo, etc e tal, todos os lances polêmicos, tudo, VAR, tudo entra tudo junto, no pacote, tudo junto. Isso tudo, o VAR inclusive tem acesso a isso normalmente, com todas as mesmas câmeras sempre, para todos os jogos. Pelo menos na Premier League eu acredito que seja, se tem 50 câmeras no jogo, você vai usar 50 câmeras no outro e em todos. Dificilmente você vai ver, provavelmente não existe, não sei, posso estar errado, mas acho que na Premier League, que é a liga referência do mundo, você não tem jogos com câmeras, número de câmeras diferente. Não acredito nisso, não é possível. Num país sério igual a Inglaterra, vai ter, não vai. No Brasil tem. Então ele mesmo falou aí, depende da transmissão. Ele fala que depende. Então por que vocês não geram a imagem, CBF? Vamos ir direto ao ponto aqui, vamos lá onde eu quero chegar. Por que vocês, CNM, não geram a imagem? Por que você não faz a pressão aí no seu Edinaldo aí para ele? Falar, ó, a partir de hoje, a CBF gera a imagem, gera o placar ali, o scoreboard no cantinho da tela. E no padrão internacional. No padrão internacional de cronometragem, inclusive. Para que você possa vender isso para fora sem causar estranheza para quem está vendo de fora. Que o pessoal de fora está acostumado num padrão. Se você vai para os Estados Unidos, se você vai para a Inglaterra, para a França, Portugal, para a China, para as Arábias, para a África, todo mundo você vê o mesmo padrão. No Brasil está diferente. É no Brasil onde acontecem essas polêmicas, esses erros aí. E aí você vem culpar a emissora de televisão que comprou o direito porque ela que gera ela compra os direitos e ela tem que transmitir, que gerar as imagens também. Não, quem tem que gerar as imagens é vocês. É a CBF que tem que fazer isso. Você gera a imagem, você manda para o VAR, é uma equipe. O VAR e a transmissão é tudo uma coisa só. Eles vão usar a imagem que vocês mesmos estão gerando, vocês são responsáveis pela transmissão das imagens, pelas imagens que são geradas pelas emissoras que compram os direitos e pelo VAR. Não é a Globo que tem que fazer as imagens e vocês pegar as imagens que a Globo transmite e vocês usarem essas imagens como padrão. Não, vocês que têm que fazer as imagens. A Globo compra os direitos de transmissão, então ela vai ter o sinal com as imagens que vocês vão gerar ao vivo, com os replays que vocês escolhem a hora que entra, a hora que não entra. Enfim, eles pegam lá, como você disse, o botão. A CBF aperta um botão, libera a imagem, o sinal da imagem completa para a Globo. Tá? E o VAR tem acesso a essas imagens, independente da Globo, independente de quem quer que seja. A Globo só vai ter um botão, um link, que ela vai ter ali o sinal aberto para ela com as imagens, que ela vai jogar para o sinal da TV dela. Ela joga na rede dela, ou na TV local, ou no que quer que seja. Ou seja, a imagem da Globo não vai ser responsabilidade da Globo, a imagem do jogo vai ser responsabilidade da CBF. Quando, a partir do momento que você tem o chefe da arbitragem chegando a público e falando, olha, a responsabilidade da imagem não é da CBF, é da Globo. Foi ela que fez, foi o Premier que não quis liberar nem a entrada do sinal do VAR ao vivo. Então a responsabilidade é da Globo. Já está terceirizando o problema, jogando a culpa para o outro. Tá errado isso aí. Ela tem que, a CBF, tem que fazer as imagens, tem que ter a equipe dela de gerar as imagens para cada jogo. Tem cada jogo. Ah, mas não temos condições. Coloca jogos em horários diferentes. Até ter condições. Vocês ganham uma bala por mês aí, como é que não tem condição? Claro que tem condição. Claro que tem condição. Vai falar que a CBF não tem dinheiro, que é pobre? Claro que tem condição. E aí você vai fazer o seguinte, você gera as imagens e envia essas imagens para as emissoras que compraram os direitos. Independente de quem seja. Eles vão pegar sempre a mesma imagem com o mesmo padrão de qualidade. Vai ser sempre uma imagem gerada pela confederação para quem quer que compre o direito, entendeu? Não vai ter essa de, a emissora X fez de um jeito, a outra fez de outro. Não vai ter esse problema, tá ligado? Eu não sei, nesse contrato da Globo prevê que ela gera para todo mundo. Ou se não, quando é a TNT que transmite, então a TNT que é responsável por fazer as imagens. Quando é fulano de tal, ele que é responsável. Não, tem que ser a CBF que tem que fazer as imagens, tem que ser canal de televisão. O canal de televisão é para retransmitir o que vocês fazem, vocês geram, entendeu? Então é isso, a incompetência admitida ao vivo, né? Rede nacional pelo CNM. Faça assim então, tá, CBF? Isso eu só tô dando a dica que eu já falei antes, isso aqui agora. Chegou num ponto que nós tivemos uma polêmica gravíssima, que o cara jogou a culpa para terceiros, jogou a culpa no Premier, do Grupo Globo, porque o Premier que não quis apertar o botão para abrir o sinal pra gente ver. É isso, né? Não tenho mais nada para falar. Cansei de falar de CBF, de Globo, que vai... Bom, cansei de CBF. Já está exposta a incompetência deles. E esse negócio de apertar botão.
Então a Globo tem que se manifestar, porque ela era responsável por apertar o botão de abrir para a transmissão ao vivo, porque todo mundo falou disso e a Globo não se manifestou. Então agora que o CNM jogou a culpa no Premiere, a Globo tem que se manifestar. E aí, Globo, o que vai ser? A culpa é de vocês ou não? Não teve imagem liberada, coisa nenhuma. Agora nós queremos saber. Agora, isso não muda nada. Esse áudio do VAR, essa explicaçãozinha do CNM, primeiro, ele já entrou explicando, talvez porque o próprio áudio em si ficou uma porcaria. Aí ele teve que, pô, talvez se eu entrar aqui, dá pra dar uma enganada. E não colou, cara, não colou. Não colou essa história aí. Não colou. Essa história de quadril, não existe quadril. Quem viu quadril? Ninguém citou quadril. Em nenhum tipo de repercussão que teve esse lance, ninguém citou a palavra quadril pra você ver. Ele é o primeiro que fala em quadril. Quer dizer, esses caras do VAR estão vendo demais e ele comprou essa história. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E você? Colou pra você essa história do CNM? Até o próximo vídeo e avante palestra.